Que bênção poder louvar esse Deus, que é santo, santo, santo. Queria convidar agora você a orar nesse momento pelo pessoal que está lá na Europa. Hoje eles iam ficar em Treviso, né, fazendo evangelismo. Você tem aquela imagem lá? Só para a gente dar uma olhada e a gente poder orar especificamente por cada um dos nossos irmãos que estão lá hoje estão em Treviso, né, fazendo evangelismo. Chegaram bem, todos estão lá dispostos a servir a Deus e a entregar a palavra, a entregar o amor através das suas vidas lá para aquele povo que tem um coração muito frio, distante do Senhor e precisa ouvir de Cristo. E aí? Será que rola a imagem ou não? Espera. Mas junte-se com a pessoa aí do seu lado. Vamos gastar um tempinho agora intercedendo. Está aí a imagem. Vamos estar lembrando dos nossos irmãos. Eu sei que vocês conhecem todo mundo. Os que não conhecem, pode estar dando uma coladinha aí na foto deles. Junta com a pessoa do seu lado. Se você está no lugar que não tem ninguém, por favor, se achegue aí com a pessoa do seu lado. Vamos gastar um tempinho agora. Lembra dos nomes. Coloca eles diante de Deus nesse momento. Vamos gastar um tempinho intercedendo por eles, tá? Vamos lá? Que Deus use eles com poder. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir agora, ó Pai, que o Senhor esteja com cada um deles lá na Itália nesse momento, esteja abençoando a vida dos nossos irmãos, esteja cuidando para que tudo ocorra conforme a Teu querer, ó Pai, conforme a Tua vontade.
Pedimos, ó Pai, que Teu Espírito Santo vá à frente, ó Pai, abrindo as portas, levando pessoas que precisam ouvir do Senhor para perto deles, ó Pai. Esteja usando eles com Teu poder, ó Pai. E que a Tua glória seja vista naquele lugar, que eles possam, ó Pai, contemplar o Senhor na Europa, através daquele grupo que está lá, ó Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus, pedimos também agora pela Tua palavra, que ela venha de encontro aos nossos corações, ó Pai. Que venha transformar a minha vida e as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria então falar com vocês sobre santidade nessa noite, um caminhar diário. Nós estamos o mês inteiro aí falando sobre santidade, e você vai ouvir muito ainda essa palavra durante esse mês. Isso é muito bom. Como é que estão lá os slides? Vamos lá. Houve então, em uma ocasião lá em Pato Branco, um prédio, um edifício que foi construído, e esse edifício estava já em fase de acabamento. E graças a Deus então que todos estão bem aqui, sem o slide, né? E esse edifício, ele já estava, o elevador já tinha chego, todo o pessoal já estava construindo piso e cozinha, isso e aquilo, quando de repente o prédio caiu. Esse prédio, ele quase que implodiu. Ele caiu inteirinho, assim, e o finalzinho dele tombou para o lado oposto a uma casa que tinha do lado. Tinha um terreno vazio de um lado e uma casa do outro lado. É interessante ver como ficou o prédio depois. Parecia que ele não tinha 8 andares. Eram 8 andares e 2 andares, um térreo e uma garagem sobre o solo. Então, interessante ver esse prédio depois, porque ele ficou todo para baixo da terra, quase. Pouquinha coisa ficou para cima da terra. E depois ficou a dúvida, né? O que aconteceu com esse edifício? E esse edifício, a justificativa mais significante que veio foi que foi um erro de cálculo da parte estrutural. Como eu não entendo nada de... Quem poderia dar uma força para a gente é o Fê, para entender um pouquinho melhor, mas era um erro de cálculos da parte estrutural. É isso, Fê? Engenheiros. Não foi culpa dos engenheiros, mas foi um erro. Bom, depois de algum tempo esse edifício foi construído em outro local. E aí você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com santidade, né? Então nós vamos caminhar um pouquinho para a gente chegar nesse ponto. Mas eu queria lembrar a questão do edifício sendo construído e a nossa vida sendo construída. Nós estamos em construção. Nós somos um edifício em construção, né? E dia após dia nós estamos sendo moldados à imagem e semelhança de Cristo. Eu e você, salvos por Cristo. A cada dia, Deus vai lá e aperta um parafuso aqui, outro ali, e nós vamos crescendo, sendo moldados, santificados conforme a imagem e semelhança de Cristo. Por isso que eu gostaria de gastar um tempinho com vocês hoje, olhando para a vida de Jesus, que é o melhor exemplo. É o exemplo maior que nós temos de santidade. E ver as suas atitudes, porque eu creio que as minhas atitudes, as nossas atitudes, são reflexo da nossa santidade, né? E tem uma frase do Keswick, que eu não sei se já dá para projetar alguma coisa aí. Espera, estamos esperando. Mas tem uma frase aí do Keswick que fala assim, esse Keswick, não sei nem se é assim que lê, mas é
um teólogo, que diz assim: santificação nunca é um estado, ela é sempre uma experiência que é o fruto do permanecer em Cristo. Ela não é um estado, mas uma condição conservada de pureza, uma condição de vida mantida pelo viver em comunhão com Cristo. Vou repetir: santificação nunca é um estado, ela é sempre uma experiência que é o fruto de permanecer em Cristo. Ela não é um estado, mas uma condição conservada de pureza, uma condição de vida mantida pelo viver em comunhão com Cristo. Isso me fez lembrar muito daquele texto que está lá em Filipenses 1:6, que eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Filipenses 1:6. 1:6 não, 1:6. Filipenses 1:6. Alguém sabe de cor? Que eu estou certo, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Todo mundo achou? Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses. 1:6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para eles? Veio o slide. Glória a Deus. Agora pode passar lá para mim, por favor, até Filipenses 1:6. Oh, show de bola. Legal. Então Jesus foi essa pessoa comum e incomum ao mesmo tempo, alternadamente normal e heróica. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê e percebe quem foi este homem que conversou de uma maneira muito simples com o pescador, com a criança, conversou com a viúva, conversou até com os mares. E nosso desafio hoje é tentar ver aonde ele pisou, aonde ele tocou, e rever os lugares que esteve e algumas pessoas que tocou. E para isso eu queria destacar alguns pontos da vida de Jesus, em especial seu nascimento, e ele relembrar como é que foi esse episódio, na palavra de Deus, onde lá em Mateus 1:18, se você puder abrir, Mateus 1:18, diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E aí eu paro para refletir sobre esse texto e fico imaginando a pureza daquele episódio, fico imaginando o milagre que Deus fez naquele momento. Que normalmente uma gravidez não se dá dessa forma, Vocês sabem como é que fica grávida, Então, eu aprendi faz pouco tempo e é uma bênção poder ver como Deus une duas pessoas e gera, através do amor, do relacionamento, um filho. Só que nesse caso não houve relacionamento nenhum. Mesmo Maria sendo esposa de José, não houve ato sexual, não houve relação nenhuma, mas houve sim um milagre de Deus. Através do Espírito Santo nasceu Jesus Cristo. E é engraçado olhar para Jesus, menino, e ver que aquele mesmo Jesus é o Jesus que podia segurar o mundo com a palma de suas mãos, mas ele foi
e se fez homem para ser gerado no ventre de uma virgem. E esse mesmo Jesus começa aí a ser adorado desde pequeno, né? Se vocês lembram lá, o rei Herodes viu a sua estrela passando, e foi junto com os magos adorar a Jesus menino. Desde o seu nascimento ele já é adorado. E andando um pouquinho para frente, ele foi batizado por João. Ele foi tentado, mas não pecou, né? Ele começa a pregar, já moço: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E por onde ele passava, ele ia ensinando, ele ia curando, ele ia fazendo milagres, ele ia ajudando os necessitados. E essa é a vida de Jesus, menino, fazendo muitas coisas para a glória de Deus. E a sua missão: ele tocou quando os outros recusaram a tocar, ele curou, ele andou perto das pessoas quando outros se recusaram a andar. Ele foi próximo àquela mulher no poço e deu uma lição para nós hoje: aquele que nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus continuou sua missão. Qual era a sua missão? Morrer no meu lugar, no seu lugar, e salvar o que estava perdido. Essa é a missão de Jesus. E ele cumpriu essa missão com êxito. Lucas 5,32 diz assim: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. João 12,47 diz assim: se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Só um Deus santo poderia cumprir essa missão, passar por toda a vida sem pecado algum, ser chamado a morrer por mim, por você, e mesmo assim passar pela morte e passar pela ressurreição. Esse é o Deus santo que nós adoramos. A sua morte foi algo tremendo quando a gente olha para os fatos da morte de Jesus, né? Ele recebeu dos soldados ali cravos na mão e suportou toda a dor. A gente às vezes se machuca, quebra uma perna, alguma coisa, mas imagine alguém cravando cravos na sua mão, nos seus pés. E mesmo assim ele resiste a tudo aquilo e morre por mim e por você. E eu fico imaginando o brado da cruz. Qual é o brado da cruz? O brado da cruz é a hora que ele recebe aquele vinagre em sua boca. E ele, tendo tomado, ele para e diz: está consumado. Agora a gente fica pensando: como será que foi isso? Será que estava escuro? Havia trovões? Ou havia chuva? Ou havia choro? Havia aquelas outras duas pessoas ao seu lado, gemendo de dor? E de repente Jesus dá um brado de vitória e diz: está consumado. E logo depois a vida continua e há ressurreição. Quando os anjos vão às mulheres que estavam ali perto da pedra e veem aquela pedra retirada que está lá em Mateus 28, 5-7, diz assim: o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Não adianta ir procurar mais Jesus, ele já ressuscitou.
Agora vão lá para aquele local onde o próprio Senhor diz para eles irem achar. E o seu legado, qual foi o legado de Jesus? Eu sei que hoje, se a gente olhar aqui, olha a sua volta e veja quantas pessoas estão aqui hoje, aqui na igreja. Olha aí, a sua volta. Quantas pessoas estão à sua volta adorando ao mesmo Deus? E se a gente parar para pensar, há pessoas nesse momento, ao redor do mundo inteiro, adorando a esse Jesus, adorando a esse mesmo Deus, que hoje eu e você estamos aqui reunidos em seu nome. É ou não é algo maravilhoso? E aí você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com santidade? Eu posso lhe afirmar que só um Deus santo para cumprir com essa missão, sem nenhum pecado. Só um Deus santo para passar por tanta humilhação, por tanta dor, e mesmo assim cumprir a sua missão. Quando a gente olha para a cruz e vê aquela cruz vazia, a gente percebe que é só um Deus santo para morrer em favor da minha vida, em favor da sua vida. E é só esse Deus santo que nós hoje podemos nos achegar, crendo que Ele pode nos salvar e nos dar uma vida eterna. É fato que Deus veio para nos salvar e hoje muitos aqui são salvos por Deus. Mas a partir desse momento começa uma caminhada, uma jornada que eu e você estamos trilhando, que é a trilha da santidade, da santificação. Essa trilha é a trilha que muitos nós passamos por pedras, às vezes espinhos, às vezes coisas que são desagradáveis, mas essa trilha, Deus está conosco e Ele quer fazer uma jornada comigo e contigo. E tem uma frase aqui de um outro teólogo, Matthew Henry, que fala o seguinte: um olhar em direção à glória celestial é o bastante para que nos convençamos que toda a nossa justiça é como trapos de imundícia. Tampouco há um homem que se atreva a falar com o Senhor sem vir a justiça, a santidade e a majestade de Deus, sem discernir a sua gloriosa misericórdia e graça em Jesus Cristo. E eu queria caminhar para o final dessa mensagem olhando para Jesus, para a forma que Ele viveu, para o exemplo de santidade, de compromisso, sacrifício, amor incondicional. Esse amor que nos une, esse amor que nos move, esse amor que preenche o nosso coração. O Tozer tem uma frase que diz assim: santo é o que Deus é. Para ser santo, Ele não se conforma a um padrão. Ele é o padrão. Santo é o que Deus é. Para ser santo, Ele não se conforma a um padrão. Ele é o padrão. E esse é o padrão que nós temos de santidade. E tem pessoas que afirmam de vez em quando: não olhe para mim, olhe para Jesus. E o desafio que eu trago para nós hoje é que eu entendo que Deus quer olhar para nós, nos vendo falar assim: olhe para mim e através de mim veja a santidade de Deus. Esse é o desafio dessa noite. Que as pessoas possam olhar para nós e ver através de nós a santidade de Deus. Não de forma soberba, não de forma arrogante, mas de forma transparente, de forma aberta, de forma bem clara,
que a gente possa anunciar Jesus. A gente sabe que mesmo errando, Ele nos perdoa e nos coloca no caminho novamente, na trilha da santidade. E eu queria desafiar você nessa noite, baixar sua cabeça, fechar seus olhos, gastar um tempinho colocando a sua vida diante de Deus. Lembra daquele edifício que nós falamos no início? Pois é. Assim como aquele edifício, nossa vida de santidade é construída gradativamente, dia após dia. Em nosso andar diário com o Senhor que vamos sendo provados, testados e desafiados a crescer em santidade e em amor. A diferença entre aquele edifício e nós é que a nossa base está sendo construída em Cristo, que é a rocha eterna. Em Isaías 26:4 diz assim: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Você possa estar colocando sua vida diante de Deus, orando nesse momento, olhando para Jesus, que é santo, santo, santo. Eu não sei de que forma esse Jesus está falando contigo nesse momento, mas eu quero te pedir, como está você nesse processo de santificação? Não sei de que forma tem sido a sua caminhada rumo à santidade. Quais têm sido os obstáculos? Mas Jesus, Ele está muito interessado em você e na forma como você vive, na forma como eu vivo. Como diz lá em Filipenses, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós dedicamos, é esse Deus que nós devemos santidade, um caminhar diário com Cristo. Um caminhar que independente, ó Pai, das lutas, das tribulações, dos erros, dos acertos, Ele tem a liberdade de nos moldar, de trabalhar em nossas vidas. Na cruz eu encontro o perdão para os meus erros, as minhas falhas. Na cruz eu encontro salvação. Em Jesus eu encontro santidade, amor, justiça. Só em Jesus.